Desafie-se a contemplar a graça de Deus que trouxe você até aqui. Graça, você recebeu vida. Seu coração foi aquecido pelo amor de Deus. Você experimentou a verdadeira liberdade dada pelo poder de Deus. Mas o que Ele reservou para você agora? Nos que o pecado escravizou, a vida pode reinar. Podemos responder a Deus em amor, e em amor cada vez maior, vencendo a frieza no coração imposta pela iniquidade. Aos presos que carregam pesos e culpas, vícios, aflições e medos, está ao alcance ser perdoado, sarado, liberto, estar vivo com um coração forte, com a mente livre e nova. O que será que te espera? Não esqueça, o trabalho de Deus em nós é sempre mais, é sempre muito mais. Você está pronto para conhecer o relacionamento com Deus em um novo nível? Não só para ver o que Ele faz, não só ouvir um chamado, não só receber uma comissão teórica dele. Deus tem um novo momento para a sua vida. Chegou a hora de fortalecer as mãos e os joelhos, de erguer os olhos para algo mais. É tempo de crescer, de servir, exercer os seus dons, profetizar, trabalhar, encher as mãos daquilo que Deus está carregando. É o tempo de aumentar sua intimidade com Ele, se inflamar com o que está no coração de Deus, de influenciar outros, ganhar almas, salvar perdidos, de se tornar cooperador com Ele. Levante-se e avance. Tudo o que você viveu até aqui foi só o começo. Deus tem muito mais. Eu confesso que... Para os irmãos, amém? Que você possa ter uma noite extraordinária na presença de Jesus. Que nesse momento nós venhamos nos entregar e convidar o Espírito Santo. Nós não vivemos um momento fácil, estamos em um período realmente difícil, complicado para todos. Mas nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós cremos que Ele é o nosso Redentor. E eu declaro no nome de Jesus que o Espírito Santo está aí no seu lar e Ele é o verdadeiro Consolador. Ele não vai deixar faltar nada para você, para sua família. O Espírito Santo, ele tem um poder extraordinário de consolar os nossos corações. Isso quer dizer que Ele não deixa a tristeza te abater, Ele não deixa as lutas te destruir, te jogar no chão, mas não, Ele te consola, Ele diz: eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você, eu renovo as suas forças. E é assim que Ele trabalha em nossos corações, renovando a nossa força, falando aos nossos ouvidos, dizendo que nós podemos, que nós somos mais que vencedores, que em Cristo nós podemos tudo e qualquer coisa. Então nessa noite que você possa adorar e convidar a presença do Espírito Santo para dentro do seu lar, para que Ele venha irradiar a sua casa, para que Ele venha transformar os corações de cada um que está aí na sua família. Espírito Santo, nós iremos clamar por Ti neste momento. Nós iremos declarar que a casa, que o lugar é seu. Nós iremos dizer que todo este lugar pertence a Ti, Jesus. Cada casa, cada lar, cada coração, que o Teu Espírito Santo possa entrar, que venha haver transformação, que venha haver renovo, que venha haver um verdadeiro amor derramado no meio das famílias, ó Pai. E que
que o teu consolo venha estar presente, Jesus, em cada casa. É a nossa oração para ti, Pai. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Diz: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Vamos declarar juntos: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Enche este lugar, vamos todos, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Ou se diz: essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Tome conta do lugar, tome conta do lugar, Jesus. Preencha cada ambiente. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Enche o ambiente, Jesus. Tome este lugar, tome este lugar. Jesus, apareça, que o teu nome cresça.
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Aleluia. Nós entregamos essa casa para você, Jesus. Nós entregamos essa casa para você. Eu creio que você está sentindo um fluir do Espírito Santo aí no seu lar. Eu creio que você está sentindo o fluir do Espírito Santo aí na sua casa. Que vocês possam continuar nesse espírito de adoração, porque Ele se faz presente aqui. Ele se faz presente neste lugar, Ele se faz presente nesse ambiente, Jesus. Nós confiamos em Ti. Tu és o verdadeiro rio, Jesus. Só Tu és o verdadeiro rio, Jesus. Que esse rio possa encher, que esse rio possa encher cada coração. Que este rio possa encher cada coração, Jesus. Jesus, que cada casa venha ser um recipiente onde a Tua presença venha encher, encher e encher até transbordar, Jesus. Pois só Tu és o rio de vida, e nós queremos mergulhar neste rio. Nós queremos mergulhar neste rio que é você, Jesus. Que nós possamos sentir o fluir. Nós queremos beber e mergulhar em águas mais profundas. Nós não queremos permanecer nas margens do rio. Nós não queremos águas até os artelhos. Nós não queremos água somente até os joelhos. Nós queremos mais profundo, mais profundo. Nós queremos mergulhar na Tua presença, Jesus. Que o Senhor venha gerar essa fome, que o Senhor venha gerar essa sede em nós, Jesus. Aleluia. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri Teu rio em mim e transbordei do Seu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Jesus, mas descobri o Teu rio em mim e transportei do Seu amor. Sinto fluir Teu rio de vida aqui. Sinto fluir
Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Diz: eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Diz: eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. O rio está fluindo, mergulha nele, mergulha nele. No teu rio, vou mergulhar. E eu quero beber. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Eu sinto fluir o teu rio, Jesus. Teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Vamos todos, eu sinto fluir teu rio. De vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Glorificamos ao nome de Jesus. Aleluia. Quero te convidar para nós orarmos a Deus nesse instante, aonde você está. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deixa esse rio fluir aí aonde você está. Ele está aí, Ele está presente. A presença dEle é real. Deus, Ele se faz presente. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos. Te damos graças pelo favor do Senhor, pela graça derramada. Te damos graças pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Te louvamos, ó Pai, pela esperança, pela promessa. Te louvamos, ó Deus, pelo perdão. Te louvamos, ó Deus, pela alegria dos céus em nossos corações. Te louvamos, ó Pai, por esta oportunidade, por mais esta celebração. Meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha de encontro às nossas vidas, a cada família, a cada lar, aonde, Senhor, nós conseguimos entrar por meio, ó Pai, das redes sociais. Eu oro por esta casa, por esta família, por este teu filho, por esta tua filha que ora juntamente comigo. Meu Deus, o Senhor sabe das suas necessidades. O Senhor vê tudo, ó Pai, e sabe de tudo o que acontece. E mediante a tua onisciência, eu quero te pedir agora que o Senhor venha de encontro, ó Pai, que o Senhor venha agir de uma maneira sobrenatural, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor mude, ó Pai, a situação. Oramos pela tua igreja que ora comigo neste instante. Eu oro, Senhor, porque creio, acredito no poder da oração. A tua palavra diz, ó Pai,
que se nós clamarmos, o Senhor há de ouvir, o Senhor há de enviar a resposta. E é por esta causa, ó grande Deus, que eu oro ao Senhor nesse instante, crendo na resposta de nossas orações. Ó Deus, eu peço agora, eu oro no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém, amém. Que você possa dizer amém, porque amém significa assim seja feito a vontade de Deus. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos neste domingo celebrando esse culto ao Senhor nosso Deus, agradecido a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo ainda que Ele vai fazer. Louvamos a Deus, meu irmão, minha irmã, pela sua vida, né? Gostaria muito de estarmos juntos aqui no prédio da igreja, nas nossas celebrações, como sempre acontece aos domingos, mas hoje nós fomos impedidos de estarmos juntos devido ao decreto, né, que foi determinado pelas autoridades, e nós então, por esta causa, por esta razão, nós não estamos juntos, mas estamos usando então os meios que temos, as ferramentas que temos, né, que são as mídias, as redes sociais, para celebrar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. E nós já adoramos a Deus com essas canções lindas, essas canções maravilhosas que acabaram de ser ministradas ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do Marcos, da Laila, do Douglas, e por essa ministração que eu acredito que falou ao seu coração, e tenho certeza que Deus ainda tem uma palavra ao nosso coração. Eu vou estar ministrando algo que Deus tem colocado em nossos corações, uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua família. Então eu quero, melhor dizendo, convidar você para que você receba aquilo que Deus tem para nós aqui nesta noite, através da sua poderosa palavra, amém? Pegue a sua Bíblia juntamente comigo. Eu quero ler em Gálatas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 15. Abra sua Bíblia, por favor, meu irmão. Pegue a sua Bíblia. Eu sei que aí na sua casa tem um exemplar da Bíblia. Então, abra então no livro de Gálatas, ou na carta de Gálatas, como queira. Para mim é tanto carta como livro. Capítulo de número 2 e o versículo de número 15. A partir do versículo de número 15. Amém? Eu vou estar usando uma versão bíblica, que é a versão da Bíblia Viva. Ultimamente eu tenho usado muito esta versão, porque eu tenho visto que o texto é bem compreensível, de uma maneira bem fácil, para que a gente possa estar compreendendo. Então, vou repetir, Gálatas, capítulo 2, e a partir do verso 15. Ouça: tanto eu como você somos judeus de nascimento, disse Paulo, e não simples pecadores gentios. Entretanto, nós, cristãos judeus, sabemos muito bem que não podemos tornar-nos justos diante de Deus pela obediência às nossas leis judaicas, mas somente pela fé em Jesus Cristo, para que Ele tire os nossos pecados. E assim, nós também já confiamos em Jesus Cristo, crendo que podíamos ser aceitos por Deus devido à fé, e não porque tivéssemos obedecido às leis judaicas, porque ninguém jamais será salvo pela obediência a elas. Mas que sucederia se confiássemos em
Cristo para nos salvar e depois víssemos que erramos e que não podemos ser salvo sem ter sido circuncidado e obedecido a todas as outras leis judaicas, não precisaríamos dizer que a fé em Cristo nos arruinou? Deus não permita que alguém se atreva a pensar tais coisas a respeito de nosso Senhor. Verso 18: pelo contrário, estamos em pecado se começarmos a edificar de novo a falsa ideia que já derrubamos uma vez, a de sermos salvos pela guarda das leis judaicas. Porque foi pela leitura da Escritura que vim a entender que eu nunca poderia obter as boas graças de Deus pela tentativa e o fracasso de obedecer às leis. Vim a compreender que a aprovação de Deus vem quando se crê em Cristo. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu próprio não vivo mais, e sim é Cristo quem vive em mim. E a vida genuína que tenho agora dentro deste corpo é resultado da minha confiança no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou daqueles que consideram sem sentido a morte de Cristo. Se pudéssemos ser salvos pela guarda das leis judaicas, então não havia nenhuma necessidade de Cristo ter morrido. Glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Louvamos a Deus por esta palavra, por este assunto que nós queremos compartilhar, queridos, com vocês hoje, aqui nesta noite de domingo, dia 7 de março de 2021. Queridos, hoje eu quero falar sobre a justificação apenas pela fé. Apenas pela fé. No livro de Gálatas, nós chegamos ao ponto de entender que o centro da mensagem do Evangelho é este: a justificação pela fé. Eu chego a entender que, na verdade, o cristianismo, ouça bem isso, ele não existiria se não fosse esta grande verdade. Qual verdade, pastor? A justificação apenas pela fé. A justificação é a boa nova de que nós somos aceitos diante de Deus, não por causa das nossas boas obras, pelo contrário. Não é pelo nosso bom comportamento, mas é através de um simples ato de fé em Cristo Jesus. Então, por isso que eu falo que a justificação, ela é apenas pela fé em Cristo. Quando você crê em Cristo e na obra consumada que Ele realizou na cruz, eu e você, nós somos declarados diante de Deus justo. Eu vou repetir isso porque isso é muito importante. Quando eu e você, quando nós cremos na obra consumada, na obra vicária de Cristo realizado na cruz do Calvário, nós somos declarados justos diante de Deus. E eu vejo que esse é o ponto central da mensagem do Evangelho. Precisamos conhecer esta verdade, queridos, e aplicá-la em todas as áreas de nossas vidas. Mas talvez você poderia me perguntar aí do outro lado, talvez a seguinte pergunta: mas pastor, o que significa justificação?
Eu respondo: justificação é um termo legal que foi tomado, ou seja, eu diria que foi emprestado dos tribunais. Justificação, entenda, é o oposto exato de condenação, porque a palavra condenar é declarar uma pessoa culpada, não é verdade? Justificar já é o oposto. Justificar é declarar a pessoa sem culpa, é declarar esta pessoa inocente, é declarar a pessoa justa. Amém? Então, justificação, em síntese, resumindo, é o ato do favor imerecido de Deus, através do qual Ele coloca diante de si o pecador que somos nós, perdoando-o e o declarando-o sem culpa, e ainda o aceitando justo diante dele. Glória ao nome de Jesus. Vem na minha mente em Romanos capítulo 3 e versículo de número 24, Paulo, ele diz o seguinte, ele diz, se você puder me acompanhar, abra a sua Bíblia, Romanos 3, 24, Paulo escrevendo, ele diz assim: justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gosto muito desta passagem. Paulo diz, olha, justificado gratuitamente, ou seja, ele está dizendo, olha, foi de graça, foi mediante a graça, foi mediante o favor que ele justificou você, mediante a redenção. Isso está falando do sacrifício de Cristo, isso está falando da obra do Calvário, da redenção que há em Cristo Jesus. Meu querido, sabe o que isso significa? Isso significa que você, assim como eu, nós fomos declarados justos por causa da redenção, da obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Glória ao nome de Jesus por isto. A palavra de Deus, ela diz, bem clara, que todo homem é pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos conhecem essa passagem bíblica. Lá está escrito que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela diz que todo homem, ele é pecador. Mas, no entanto, a humanidade, querido, ela não sabia disto. Assim, então, foi necessário Deus enviar o seu prumo. Eu vou usar esse termo, prumo. Qual foi o prumo de Deus? A lei do Antigo Testamento. O prumo de Deus é a lei. O prumo serve para prumar, ou seja, para mostrar o defeito, mostrar o erro. Então, pela lei é que nós ficamos sabendo que nós estamos fora do padrão de Deus. É pela lei que nós descobrimos que nós somos pecadores. É pela lei que nós descobrimos que nós estamos fora da justiça de Deus. Mas não era a intenção de Deus, nunca foi a intenção de Deus justificar o homem por meio da lei. Pela lei, apenas veio o pleno conhecimento do pecado da humanidade, como eu acabei de dizer. Assim, logo então em seguida, veio Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele morreu em nosso lugar, exatamente para que eu e você se tornassem justiça de Deus. Ou seja, Ele morreu para que nós nos tornassem livres de toda a lei. Mas não era a intenção, repito, de Deus justificar o homem por meio da lei. Por esta causa, Ele envia o seu Filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. Desta forma, querido, eu compreendo o que é justificação. Justificação é um ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o padrão de justiça dele. Não é de acordo com o padrão de justiça humana.
mas é de acordo com o padrão de justiça dele. Embora pensemos que somos justos, nossa justiça não é nada quando é colocada no prumo da justiça de Deus. Eu anotei aqui. Sabe por quê, amado? Porque Deus mesmo é o padrão. Ou seja, sendo Deus o padrão, entenda isso, o que eu quero lhe dizer nesta noite. Sendo Deus o próprio padrão, a sua exigência de justiça é absurdamente alta. Você entendem? É por isso que nenhum homem poderia se justificar ou pode se justificar diante de Deus. Por quê, pastor? Porque o padrão é inatingivelmente, o homem não consegue atingir. Ou seja, precisamos da justificação pela fé e não por obras da lei. Muitos dizem que justificação pode ser definida em termos de como se você nunca tivesse pecado. É isso que acontece quando nós somos justificados diante de Deus, porque a Bíblia diz que isso é pela fé, é como que nós nunca tivéssemos pecado. Essa definição, porém, ela é um tanto incompleta, não é mesmo? Porque se nunca tivéssemos pecado, isso nos faria neutro, mas não justo. Aí não haveria necessidade de justificação. A verdade é, meu querido irmão e minha querida irmã que me ouve nesta noite, ser justificado significa que Deus tomou os meus e os seus pecados e os colocou, ou seja, os transferiu sobre Cristo e pegou a justiça de Cristo e colocou em mim e colocou em você. Você é a justiça de Cristo, aleluia. Em Cristo você é justo, você é perdoado, você é liberto da lei. Essa é a grande verdade do Evangelho, aleluia por isto. Deus tomou sobre si a lei, Ele cumpriu a lei, melhor dizendo. Deus tomou a lei e substituiu a lei pela fé. Crer é a única lei que Deus exige hoje de mim e de você, como pecadores que somos. Precisamos de crer, assim como Abraão creu. Precisamos de ter fé, assim como Abraão viveu uma vida de fé. Se o homem não crê em Cristo, ouça isso, meu amigo, meu irmão em Cristo. Se o homem não crê em Cristo, esta fé lhe é imputada, né? Ou seja, melhor dizendo, se o homem não crê em Cristo, essa fé não é imputada a ele, melhor dizendo. Eu me lembro de Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu, e por isso que isso foi imputado sobre Abraão, e ele hoje é o nosso pai na fé. Então, não que o homem possa crer por si mesmo, não é isto, pelo contrário, a sua fé é apenas um eco da voz de Cristo, chamando este homem. Cristo é o autor da minha fé e a minha própria justiça. Eu quero ler uma passagem bíblica com você, que está em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo de número 21. Abra sua Bíblia, por favor. A Bíblia diz assim, palavras do apóstolo Paulo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, aleluia. Vou ler novamente essa passagem. Aquele que não conheceu o pecado, Paulo está falando de quem aqui mesmo? Está falando do próprio Filho de Deus. Ele diz, olha, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Quando ele diz aqui que ele o fez pecado por nós, é porque ele pegou todos os nossos pecados e levou sobre si, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, ele levou sobre si todos os nossos pecados, para que hoje, eu e você, nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça
de Deus. Aleluia. Você pode, meu irmão, bater no seu peito e dizer, não por merecimento próprio, mas reconhecendo que pela fé, hoje, nós, eu e você, somos justiça de Deus. Quando eu falo que somos justiça de Deus, é que nós já fomos justificados pela fé no Filho de Deus. Em outras palavras, em Cristo Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus, e você não foi apenas perdoado, mas você foi declarado justo. Ser justificado é muito mais, amado, do que ser perdoado. Ser perdoado já é algo fantástico, já é algo glorioso, mas eu percebo que ser justificado é muito mais, aleluia, do que ser perdoado. Ser perdoado significa que o pecador pode ser liberado de ter que pagar a penalidade que ele merecia. Mas ser justificado, ouça isso, é muito mais do que ser perdoado. Ser justificado, meu amado, significa que eu posso entrar na comunhão com Deus, pois eu sou justo e jamais cometi pecado. Aleluia. É isto, o pecado é perdoado sim, mas justificado é de fato, meu querido, você ter a liberdade de chegar diante de Deus. Glória a Deus. Deixa eu lhe falar uma outra coisa que está muito forte em meu coração. O perdão é negativo, e o cancelamento é o cancelamento de um débito, enquanto a justificação, ela é positiva. Sabia disso? E o recebimento de um novo status. Qual é o status que hoje eu e você recebemos? De justo. Por isso que Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós somos justos em Cristo. Você é justo em Cristo. Ser justificado, meu querido, é exatamente, eu repito, a você receber este status de justo diante de Deus. Vou dar um exemplo. É o caso, por exemplo, de um assassino. Um assassino perdoado continua sendo assassino. Ainda que o assassino, ele foi perdoado, mas ele continua sendo assassino. Mas, se de uma forma miraculosa ele pudesse nascer de novo, sem dúvida alguma ele poderia ser declarado justo em sua nova vida. Isso é justificação. Você entende? Então deixa eu lhe dizer uma grande verdade. Quando Cristo morreu lá na cruz, no Calvário, eu morri com Ele, você morreu com Ele. E quando Ele ressuscitou, você nasceu, meu irmão, minha irmã, para uma nova vida em Cristo. Isso tudo se torna uma realidade no momento em que você confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo. Você está entendendo, querido? O fundamento do Evangelho é este. Você não vive mais o eu, você ressuscitou para uma nova vida. Deus tem nos dado uma nova vida. Deus tem gerado em nós uma nova vida. E podemos dizer, como Paulo, no texto que lemos nesta noite: não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu falo do fundamento do Evangelho, é que a salvação, ela começa e termina em Deus. Querido, na salvação não há lugar para a obra humana. Somente a graça de Deus é a fonte da nossa salvação. Não há na salvação obra humana. Deixa eu lhe dizer, a justificação é pela fé apenas. Ou você crê ou você não crê. Ou você tem fé ou você não tem. Está entendendo? Se você tiver fé, se você crê, você é justo diante de Deus.
Crê em quê, pastor? Crê na obra consumada de Jesus lá na cruz do Calvário. A nossa justiça é um dom, é um presente de Deus. Não porque merecemos, pelo contrário, nós não merecíamos e não merecemos, mas é pela bondade, é pelo amor, aleluia, é pela graça derramada. É porque Ele decidiu nos amar, é porque Ele decidiu nos resgatar da maldição da lei. E hoje podemos dizer que somos seus filhos e filhos amados de Deus. Você foi feito justo, você foi feito tão justo como Jesus, não por meio, repito, do merecimento ou do comportamento, mas guarde isso no seu coração, foi por meio da sua fé nele, na obra consumada dele lá na cruz do Calvário. Eu quero ler mais uma passagem bíblica, Romanos capítulo 5, versículo de número 17. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 5, verso 17. Diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Glória ao nome de Jesus. Eu sou apaixonado na palavra de Deus, porque ela é a revelação de Deus para mim e para você. Olha que verdade que Paulo está dizendo aqui, que eu vou ler novamente. Se, essa palavrinha se, é uma palavrinha condicional, na verdade. Ele diz se, quer dizer, se não fosse, né, pela ofensa de um, por meio de um só. Ele está falando de quem? Está falando de Cristo. Se pela ofensa de um, por meio de um só reinou a morte. Aliás, aqui ele está falando de Adão. Pela ofensa de Adão, pelo pecado de Adão, né, reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Deixa eu lhe dizer, meu irmão, uma grande verdade. Sabe qual é a grande verdade que eu quero compartilhar com você? É que o diabo, o nosso inimigo, ele fica constantemente lembrando eu e você do quanto você é pecador. O quanto o diabo quer que nós fiquemos focados nos nossos pecados, nos nossos erros e nas nossas mazelas. Esse é o desejo do diabo. Sempre foi e sempre será lançar no seu rosto, lançar sobre a sua vida todo o fardo pesado do pecado. Você deve rejeitar, amado, toda acusação maligna. Não aceite o diabo te acusar. Não há nada que você possa fazer para Deus amá-lo mais. Entenda isso. E não há nada que você possa fazer que Ele o leve a amá-lo menos. Não, amado, não existe. Deus tem um amor sobrenatural para conosco. E digo mais: o seu direito de ser justo foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. A Bíblia diz lá em Apocalipse que nós fomos comprados. A Bíblia diz que os que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. Foi o sangue, foi a obra consumada de Jesus que nos deu e que nos dá a garantia que hoje nós somos justos diante de Deus, que somos perdoados diante de Deus. A razão, eu digo, porque muitos crentes hoje vivem uma vida de derrota, e é exatamente porque acreditam na mentira de Satanás, de que Deus está zangado com eles, de que Deus não perdoa, ou então de que Deus não aceita pecador. Irmão, que mentira do diabo. Hora e outra, às vezes a gente ouve algumas mentiras, o diabo usando a boca de alguém, às vezes dizendo: Deus não ouve pecadores. Isto é uma mentira do diabo. Se Deus não ouve pecadores, então Ele ouve a quem? Porque todos nós somos pecadores, nós somos conscientes disto, mas nós somos conscientes muito mais da graça derramada. A graça foi derramada, o perdão é garantido para aqueles que creem, para aqueles que têm fé. Olha, irmão, você é justo diante de Deus, porque o sangue de Jesus foi
derramado. Glória a Deus por isto. Não estamos mais debaixo da velha aliança, segundo a qual ela às vezes ele estava feliz conosco e às vezes estava zangado. Na velha aliança era assim: ora Deus estava alegre com o povo e ora Deus estava triste com o povo, porque o povo, hora e outra, cometia pecados e transgredia a lei. Hoje o Senhor, em total prazer em nós, Ele tem, sabe por quê? Porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Aleluia. E eu sei, queridos, estou caminhando para o final, que na tentativa às vezes, sua, minha, nossa, de sermos zelosos, às vezes você está sempre olhando para si mesmo à procura de alguma coisa errada. Isso acontece com a maioria do ser humano. Mas existe um grande perigo, amado, nesta introspecção de você ficar procurando dentro de você alguma coisa errada, algum pecado. Ficar o tempo todo se analisando e se vasculhando para ver se há algum errado, isso vai te levar ao abismo. Pode ter certeza disso. Pode parecer zelo e até mesmo santidade da sua parte, mas na verdade, querido, eu preciso lhe dizer, é a carne tentando se justificar diante de Deus, sem depender do sangue de Jesus. Então meu conselho a você nesta noite: dependa do sangue, creia no poder do sangue. O sangue já foi derramado. Reconheça que você já foi justificado pelo derramar do sangue. Hoje somos justos por causa da obra consumada lá na cruz. Não precisamos mais ficar nos analisando, porque essa é a função do Espírito Santo, não é sua, meu irmão, minha irmã. Se houver algo errado em você, pode ficar tranquila. O Espírito Santo, ele nos sonda e ele vai trazer à luz, e você vai poder se arrepender e mudar de conduta, porque isto é função do Espírito Santo. Já fomos perdoados de todo o pecado e de toda iniquidade. Creia nisto. E para terminar, já estou concluindo. Muitas pessoas confundem às vezes a introspecção com o convencimento do Espírito Santo a respeito do pecado, e isso não é verdade. Hoje não precisamos mais de ser convencidos do pecado, sabia? Pois já fomos convencidos do pecado quando nós convertemos. Hoje o trabalho do Espírito Santo, sabe qual é, meu querido? É nos convencer da justiça. Está lá, João 16, versículo de número 8. Que o Espírito Santo é Ele que nos convence da justiça. Você precisa receber a revelação de que você já é justo em Cristo Jesus. Então, meu querido, ajoelhe agora mesmo e ore, pedindo luz sobre esta verdade. Sem este conhecimento, a sua vida de oração ficará sempre bloqueada. O problema é que muitos vivem debaixo de acusação e condenação do diabo, mas pensam que se trata de convencimento do Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo opera, creia nisso, ele nos convence de que eu e você falhamos, mas que somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele nos convence de que já fomos perdoados em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Quero orar por você agora. Pai, eu quero te agradecer, te louvar, Senhor, por essas verdades, por essas revelações tão profundas da sua palavra. Oh, papai, como é bom saber que já fomos perdoados, já fomos justificados. Pai, o perdão já seria bom demais, mas o Senhor aprove nos tornar justo diante do Senhor. O olhar do Senhor para nós hoje não é mais um olhar de condenação, porque a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em ti, para aqueles que vivem em ti.
E ó Deus, eu creio, nós cremos na obra consumada do Calvário. Nós cremos no derramamento do sangue. Nós cremos que o sacrifício foi perfeito e único. E podemos dizer nesta noite, como diz o apóstolo Paulo: não vivo mais o eu, porque já estou crucificado em Cristo. Mas agora eu vivo na fé no Filho de Deus, porque é o Senhor que nos justifica e nos torna justo. E hoje podemos ter certeza que a nossa oração é ouvida pelo Senhor, porque a tua palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Obrigado, Pai, pela revelação da sua palavra. E eu oro neste instante por cada um daqueles que estão nos ouvindo, por aqueles que estão abrindo seus corações e entregando as suas vidas ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor agora traga, Pai, não só o perdão, mas que o Senhor faça deste teu filho, desta tua filha, justiça de Deus em Cristo Jesus. Aonde há, Pai, uma vida agora, eu oro por ela agora e entrego a Ti em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Meus queridos, encerrando aqui nosso momento, quero agradecer a sua participação, que é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Compartilhe depois, esse vídeo vai ficar gravado. Compartilhe aí com seus amigos. E Deus te abençoe, meu querido. Deus te guarde. E eu quero aqui aproveitar amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E eu quero com alegria dar o meu abraço a todas as mulheres, não só do Ministério Restaurar, da nossa igreja, mas todas as mulheres que nos assistem, aonde este vídeo chegar a alcançar. Eu quero desejar para você o meu abraço, meu sincero parabéns por esse dia que é o Dia da Mulher. Vocês, mulheres, são muito preciosas. Nós louvamos a Deus pela existência, né, de cada uma de vocês. Todos nós somos frutos, né, de uma mulher, e nós reconhecemos isso. Então, meus parabéns. Amanhã, dia 8, viva com muita intensidade esse dia e receba aí os nossos cumprimentos. Queridos, fique atento no nosso WhatsApp, o WhatsApp da igreja, nas redes sociais, o Facebook do Ministério Restaurar. Nós estamos aguardando como que vai ser essa semana aí, né, as novidades que vêm pela frente. Eu espero que nós vamos reunir domingo que vem, terça na oração agora. Eu estou crendo que nós vamos ter essa oportunidade. A nossa ceia seria hoje, na verdade, mas nós vamos transferir para domingo que vem. Se Deus quiser, vai dar certo de nós celebrarmos a ceia presencialmente. Então, meus queridos, fiquem na paz. Um abraço e uma boa semana de vitória. Que Deus guarde a sua casa, a minha família, em nome de Jesus. E eu termino aqui.